Hello, 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 my dear student. This is Miss March. E estamos aqui para resolver a provinha de ontem, provinha da UFPR, Universidade Federal do Paraná, o processo seletivo de 2023, geral, certo? E lá vamos nós. Uma prova interessante, não é a prova das mais fáceis, o vocabulário achei difícil, mas é uma prova principalmente de interpretação. Para poder interpretar, tem que saber vocabulário. Portanto, vai parando essa resolução e anotando essas palavras que são difíceis. Então, começa aqui o primeiro texto, né? Kevin Atkins. É o nome da pessoa quase que chutou, tá? Uma skull, tá? Um crânio da idade do gelo para o lado, porque ele achou que eram apenas destroços de uma recent flood. Se tu não sabe o que é flood, né? Flood, uma enchente recente. Então, aí ele viu que tinha dentes, né, nesse crânio, certo? Então o texto começa assim, o primeiro parágrafo. Quando Kevin Atkins, né, levou o seu father-in-law, né, o pai por lei, né, é o sogro, o sogrão, o Tony Hager, na sua primeira turkey hunt, ó, caçada ao glu-glu, aos perus, né? Então, nesse dia, nesse ano, os dois West Virginians, né? Então, do oeste da Virgínia, lá nos Estados Unidos, né? Viram o crânio de um animal no Putnam County Creek. O creek é um córregozinho, um riachozinho do condado de Putnam, coberto em lama, uma enchente que tinha atingido a região 2 dias antes, foi inicialmente unidentifiable. Conseguiram identificar. E o que era? Portanto, Atkins levou para casa. Mais tarde, ele viu que pertencia a uma giant sloth, um bicho preguiça gigante de 11 mil anos. Uau! Enquanto o Atkins, de 36 anos, estava caçando os perus, né, no condado de Putnam, né, muitas vezes antes. Ele nunca tinha come across, se deparado com algo assim. Né? Então, o Miss March colocou aqui, né, trudging, né? Então, caminhando com dificuldade através do muddy wilderness, né? Então, muddy, né, lamacento, aquele terreno, né, selvagem lamacento. O residente da Red House e seu pai estavam primariamente interessados em nabbing, né, pegar em flagrante, né, caçar alguns pássaros selvagens quando eles encountered the relic, encontraram a relíquia. Então, nós estávamos running, correndo e gunning for Toms. Gunning, atirando, né? Toms aqui é perus, né? O Atkins falou para Outdoor Life, né? Então, Outdoor Life, isso aqui é o nome, ó, tá em maiúsculo, né? Vida ao ar livre, provavelmente é uma revista. Nós tínhamos Work the Gobbler. Então, nós tínhamos já visto um gobbler, um peru, aproximadamente 30 minutos, quando o pássaro moved off, se moveu, né? Voou. Portanto, nós continuamos e fomos em direção ao creek, ao córrego, ao riacho. Eu olhei para baixo, na metade do riachozinho, do riozinho, enquanto nós atravessávamos, eu vi uma big blob. Uma blob, né? Uma massa disforme, né? De algo que eu achei que era uma root ball, uma bolinha toda cheia de raízes, né? Portanto, eu quase que kicked away, né? E chutei para longe. Mas notei algo diferente sobre ela e fui olhar mais de perto. Atkins continuou, né? Quando eu vi alguns dentes molares. Portanto, I picked it up. Eu peguei. Determinado a não deixar essa descoberta potencial de uma vida inteira, né, distraí-lo da sua turkey hunt, a caçada ao peru, o Atkins propped, Miss March colocou aqui, né, apoiou, né, o crânio perto ao riacho e forged away, né,
avançou, continuou avançando. Quando ele e Hager concluíram que sua caçada mais tarde pela manhã, eles retrieved, né? Eles pegaram o crânio e carregaram para casa. Minha esposa pensou que era um cow skull, né? Um crânio de cow, de vaca, porque era tão grande, Atkins said. O crânio pesava aproximadamente 30 pounds, 30 libras, e sported, exibia tufts, tufos de cabelo. Tinha 4 dentes molares de cada lado da jawbone, da mandíbula, tá? Mas o meu sogro disse que não, que era algo muito diferente, continuou Atkins. Foi aí que nós começamos a procurar na internet, enviando fotos para a família e amigos, e então postando na mídia social. Isso realmente moveu as coisas, né? Tentando identificar o que eu tinha encontrado. Todo mundo interessado naquilo. Então, a primeira pergunta é, de acordo com o texto, é correto dizer que é skull? Não, o crânio que os 2 homens encontraram enquanto eles estavam caçando os perus era de quem? Um predador. Tá? A palavra predator não aparece no texto, amor. Um tipo de animal que se move lentamente. Então, falou a palavrinha sloth, tá? Tu tem que saber o nome desse animalzinho. Para poder acertar essa questão, tu tinha que saber que sloth é o bicho preguiça e um conhecimento anterior, o bicho preguiça, ele se move muito lentamente, um tipo de animal que se move lentamente. Não falou em peixe enorme, num animal da fazenda usado para produzir carne e leite, até falou em vaca, mas foi identificado como um giant sloth skull, né? Então, aquele crânio da preguiça gigante. Não é um prehistoric shark, né? O tubarão pré-histórico. Tá, essas são expressões no texto que fazem referência a turkey, exceto, né? Então, essa questão foi anulada, aqui disse que ela foi anulada por lapso de diagramação, né? Então, foi impresso numa marcação do gabarito, variação do inglês B, ok? Então, todas as questões de línguas estrangeiras também foram anuladas, ok? Tá? Exceto o que não fez referência ali foi blob. Blob é uma massa disforme, né? Mas eles anularam essa aqui. De acordo com o texto, é correto dizer que tanto Atkins como Hager eram da West Virginia, do oeste da Virgínia, não é? Já tinham caçado os turkeys? Não, foi a primeira vez o sogro, lembram? Atkins decidiu pela manhã porque a região estava seca e ensolarada. Ao contrário, tinha acontecido uma recent flood, não? Uma enchente recente. Não? Então, aqui está certo a letra C, Canadá, ok? O outro textinho começa assim. Eu sobrevivi 2 tempestades de areia e quase ran out of. Esse ran out, tá, é o passado do run out, é ficar sem. Quase fiquei sem água no Sahara Desert, no deserto Saara. Disse o homem que biked, né? Então, aqui no caso, né, ele foi de moto de Londres até Lagos, né? Então, o Kunle Ajanju, né, ele se autoconfessa como um daredevil, tá? Então, tu tem que saber essa expressão para poder responder. Um daredevil is a person who likes to do dangerous things, né? Aquela pessoa que adora fazer coisas perigosas. Então, eu me autoconfesso um daredevil que escalou o Monte Kilimanjaro 2 vezes e cycled, né? Aqui sai quando ele foi de bicicleta para Lagos, até Accra, né, em 3 dias. Mas na sua última aventura, que está criando um buzz, um burburinho, depois com muito sucesso, ele completou uma viagem de moto, motorcycle ride, de London até Lagos. A jornada levou 41 dias, enquanto ele viajou os 13 mil quilômetros, que dá 8.080 milhas, através de 11 países e 31 cidades. Uau! A Janju embarcou na viagem partially, né? Então, para raise, né? Arrecadar dinheiro para o pólio.
junto com o Rotary Club de Ikoyi Metro, em Nigéria, onde ele é presidente eleito. Ele diz que ele escolheu a causa por causa de um amigo de childhood, um amigo de infância, que sofria dessa debilitating illness, dessa doença, né, debilitante, ok? O pólio é uma coisa pessoal para mim. Quando eu era menino, meu melhor amigo teve pólio e nós fomos nadar. Quando nós íamos nadar ou jogar futebol, ele não podia, he could do none, né? Ele não podia fazer nada dessas coisas. Com muita tristeza, meu amigo passed away, faleceu alguns anos atrás. Se ele não tivesse tido pólio, provavelmente ele estaria vivo hoje. A importância das vacinas, né? Tá? Então, a primeira pergunta, de acordo com o texto, é correto dizer que o Kunle Ajanju é alguém que faz coisas perigosas e não se preocupa com o risco. Tá? Essa é a definição do daredevil, ok? Não é uma pessoa que gosta de explorar lugares diferentes, mas não se expõe ao perigo. Não, daredevil é aquele que faz coisas perigosas. Né? Não queria voltar do deserto porque não tinha água lá. Nada a ver. Tá? Teve que encarar ventos fortes, não falamos em ventos fortes, e ele se tornou um partido político, né? Parte de um partido político. Não, ele era presidente do Rotary, mas não tem a ver com partido político. Né? A 87 diz o seguinte, de acordo com o texto, Kunle Ajanju fez essa jornada de Londres até Lagos para gather together, arrecadar ou juntar um pouco de cash, dinheiro, para ajudar a prevenir as pessoas de ter o pólio. Tá? Aqui acerta Letter C, Canada, certo? Beleza. Então, o nosso mais um texto, ou seja, tu estás vendo que a prova de inglês, ela está caminhando, é uma prova inteira, praticamente, de interpretação ou de vocabulário. Tá? A gramática está inserida ali, mas eles não estão mais fazendo perguntas de gramática. Então, os pesquisadores, tá? Eu fiz um post no meu Instagram sobre isso, porque eu achei chocante e caiu aqui, ó. Da CNN. Pesquisadores da Universidade de Yale dizem que conseguiram restore blood circulation, restaurar a circulação sanguínea e outras funções celulares em porcos por 1 hora inteira depois da morte dos animais, sugerindo que as células não morrem tão rapidamente quanto os cientistas assumiram. Uau! Com mais pesquisa, a cutting edge technique, tá? Então, essa técnica avançada, essa técnica inovadora cutting edge. Se tu não sabe o que é isso, anota, Xuxu. Pode algum dia potencialmente ajudar a preservar órgãos humanos por mais tempo, permitindo que mais pessoas possam receber transplantes. Eu tenho um aluno meu que o tio dele é piloto de helicóptero, que transporta nos Estados Unidos esses órgãos e a cada minuto tu tem uma morte celular muito grande, né? Vive menos o órgão no corpo da pessoa transplantada. Os pesquisadores usaram um sistema que eles desenvolveram chamado OrganX, o qual possibilita que o oxigênio, faz com que o oxigênio seja recirculado através do corpo, né, do porco morto, preservando as células e alguns órgãos após um cardiac arrest, um ataque cardíaco. Fantástico isso. Tá? Nesse não é tão difícil, né? Tem a palavrinha cutting edge ali, né? Opa, é inovadora, não inovadora. Ups, meu smart, né? Marca alternativa que apresenta o título. Um estudo em humanos que choca os cientistas. Os estudos foram feitos nos porquinhos, né, amores? O método avant-garde para prever o ataque cardíaco, né? Não, né? Não é isso aqui. Transplante em porcos, não. Degradação de importantes funções neurais, não. É aqui, ó. Pesquisa em porcos que shakes up, que está chacoalhando tudo que nós sabemos sobre dying, sobre morrer. Ok? O último texto, um texto, né, de fashion, de moda, né? Então, a moda dos anos 90 foi difícil de pin down.
tá? Então, uma das perguntas era sobre isso. O que é pin down? É definir claramente, amores, né? Uma clash of trends, né? Um choque de moda, de direções que gritava, que chamava a nossa atenção, enquanto as outras eram tão quietly cool, né? Então, elas eram bem, né? Bem na boa, assim, bem quietinhas. Né? They are e ainda são sartorial staples. Isso aqui é difícil, amores, tá? Então, sartorial staples é uma indumentária, uma vestimenta básica no nosso, né, nos nossos collective wardrobes, né? Então, nos armários coletivos, que é aqueles vestidos envelope, Doc Martens, né, que é uma botinha, chokers, né, aquela correntezinha, né, que vai bem perto do pescoço, crop tops, né, que é aqueles tops bem curtinhos, enquanto nos anos 80 era tudo sobre volume, né, padded shoulders, aquelas ombreiras, puff jackets, as jaquetas, né, bem grandes, cabelo grande, uma obsessão com designer wear, com marcas. O estilo no início dos anos 90 era decididamente, né, com certeza, low maintenance, né, de baixa manutenção, ou seja, mais básico. Né? Então, na primeira linha, né, a palavrinha underline e bold, aqui em negrito, e tá, né, sublinhada, pode ser substituída sem perder a sua definição por definir claramente. Tá? Ela era difícil de definir, a moda dos anos 90. Não é substituir, atacar, ser aclamada ou assimilar. Tá? É define clearly, ok? E esse trecho, excerpt, tu tem que saber que é trecho, tá? Escreve aí para não ficar todo embananado lá, né? O trecho apresenta exemplos de roupas básicas importantes que foram tailored, né? Que foram usadas, tailor também aqui no sentido que foram feitas, né? Nos anos 90, ok? Não é similar de 80 e 90, porque diz que um estilo era completamente mais diferente do outro, muito mais simples. Ambos os costumavam vestir nos 80. Aqui falou em earrings, não tem nada a ver, tu tem que saber que earrings são brincos, tá? O gosto exquisite, né? O gosto refinado de roupas da moda, roupas caras dos anos 90, não. Então, os exemplos aqui que o texto deu foram de roupas básicas, né? E muito importantes dos anos 90. Okay? Thank you very much for watching and study with me. Okay? Bye-bye.